Mas eu queria convidar você para você abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18. Só tem uma tela funcionando, então vai aparecer aqui, Provérbios, capítulo 18, verso 21. Provérbios, capítulo 18, verso 21. A palavra de Deus, o texto está aí, ela diz assim, vamos ler juntos o texto da palavra? Vamos ler juntos? A morte e a vida estão no poder da língua. Amém, irmãos? As palavras têm poder? As palavras têm poder? E eu queria começar o ano conversando um pouco a respeito disso com os irmãos, porque sim, num certo sentido as palavras têm poder, e não, num outro sentido, as palavras não têm poder. Então as palavras têm poder, sim e não. E eu queria começar o ano conversando com os irmãos a respeito desse tema, porque sem dúvida, as palavras que nós falamos, elas exercem sim alguma influência, uma grande influência nas nossas vidas, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. O texto que nós lemos aqui de Provérbios 18, 21, o texto diz aí que a morte e a vida estão no poder da língua. No poder da língua significa no poder das palavras, das coisas que dizemos. Então as coisas que dizemos, sim, elas têm um certo poder, um poder importante, um poder que pode produzir morte ou produzir vida. As coisas que dizemos têm essa influência, têm essa importância, por isso que nós precisamos conversar um pouco sobre isso. Então, em certo sentido, as palavras têm poder. Em outro sentido, as palavras não têm poder. E agora pela manhã eu quero conversar então, em que sentido que as palavras não têm poder? Queria conversar um pouquinho nessa manhã sobre as palavras, em que sentido elas não têm poder. As palavras não têm poder num sentido que muitos crentes e igrejas hoje afirmam que as palavras têm poder. Mas elas não têm poder, e eu queria refletir um pouco com os irmãos sobre esse entendimento, às vezes equivocado, que muitos crentes têm, muitas igrejas têm sobre o poder das palavras. Em que sentido as palavras não têm poder? Num sentido de um poder sobrenatural para criar realidades, para transformar realidades ou anular realidades. As palavras não têm poder nesse sentido de um poder sobrenatural que cria realidades. Nesse sentido, elas não têm poder. O que muitos cristãos eles creem é que as coisas que eu declaro com a minha boca, as coisas que eu digo, coisas que eu declaro. Já ouviu isso muito em igreja, né? Eu declaro que... Já ouviu isso? Eu declaro em nome de Jesus que... E existe esse entendimento que as coisas que a gente declara, elas têm um poder. Esse ensino foi... Está com um probleminha aí? Esse ensino de que as coisas que eu declaro têm um poder para transformar ou para criar realidades. E isso é chamado no nosso meio de palavras proféticas, tá? Ou palavras de fé. Você vai ouvir palavras proféticas e palavras de fé. No meio evangélico, assim, em muitos lugares, existe este entendimento de palavras proféticas e palavras de fé. A profecia, ela deixou de ser em muitos lugares uma palavra de revelação, ou uma palavra de correção, uma palavra de encorajamento, de direção. A profecia deixou de ser isso, e a profecia virou o quê? Ela virou declarações poderosas de vitórias,
declarações poderosas de conquistas, de triunfos. Virou declarações que dão ordem para a realidade, porque existe esse entendimento dentro da igreja evangélica, esse entendimento de que as palavras têm poder. Poder do quê? Coisas que eu declaro com fé. E em nome de Jesus, essas coisas, então, a minha declaração tem o poder de criar realidades, de transformar realidades. E neste sentido, biblicamente falando, nós não cremos que as palavras têm poder, mas muitos cristãos creem assim. Deixa eu dar uma ilustração para você entender. Nós tivemos aí de terça para quarta os cultos da virada, né? Brasil inteiro, os cultos da virada. E o que milhares de cristãos foram para as igrejas para os cultos das viradas, né? Os cultos da virada. E o que a gente ouviu? Se você pegar agora Facebook, YouTube e começar a ouvir o que foi dito nesses cultos da virada, o que você ouviu nesses cultos da virada, em muitos lugares, não foi assim um ensino da palavra, não foram os crentes, eu vou para o culto para orar a Deus, para consagrar minha vida a Deus. Eu não vou no culto para pedir, consagrar e render a minha vida a Deus no início de 2025, para pedir que em 2025 a vontade de Deus se realize na minha vida. Não foi para isso que foram para os cultos da virada. Foram para os cultos da virada para quê? Para ouvir e tomar posse de uma palavra profética. Não é assim que funciona? Então, o que nos cultos da virada você ouviu? Assim, um pianinho tocando, tem aquele pianinho tocando, não é assim? Um pianinho tocando no fundo, uma fumacinha saindo, um LED, um telão, aí aparece um pastor, aparece um pregador, e aí ele começa a afirmar com toda a convicção, o quê? Em nome de Jesus eu declaro, em nome de Jesus eu decreto que, isso eu ouvi de um que diz assim, não vou citar o nome, só se fosse citar as palavras, tá? Em 2020, eu declaro que 2024 não foi 10% do que será 2025. Amém, irmãos? Você toma posse? 2024 não foi 10% do que será 2025. 2024 foi maravilhoso, mas 2025, e aí o piano, aí o LED cresce, a tela, vem uma águia no fundo, assim. 2025 vai ser extraordinário. E aí a igreja, por que isso acontece? A pergunta, eu estou brincando, mas a pergunta é séria. Como é que essa pessoa pode afirmar isso? Eles fizeram a mesma coisa de 2019 para 2020. 2020 veio a pandemia, foi uma tragédia. Como é que eles podem afirmar que aquilo que estava apagado na sua vida em 2024, em 2025 vai explodir e vai brilhar? Aquilo que estava amarrado agora em 2024, em 2025, é só se você tomar posse, tá? Em 2025 vai ser o ano, eu ouvi dizendo assim, 2025 vai ser o ano das grandíssimas oportunidades de Deus. De onde vem isso? De onde vem esse tipo de culto? Onde as pessoas então vão, e essas são as tais palavras proféticas. Palavras proféticas são palavras que declaram grandes bênçãos, e as pessoas vão para tomar posse dessas palavras proféticas. De onde vem isso? Isso vem de um ensino que tomou conta da igreja evangélica
especialmente da década de 70 em diante, um ensino que é chamado de confissão positiva. O nome já diz tudo. O que é confissão positiva? Confissão positiva é confessar, é declarar coisas positivas. Você já viu o crente falar assim, se você começa a falar assim, não, Satanás, não sei o que, não fala de Satanás que você vai atrair ele. Já viu o crente falar esse negócio, hein? Vai atrair, não fala essas coisas. Não fala de enchente, vai atrair. Tá tendo uns cupim lá em casa. Não, está amarrado o cupim. Não fala de cupim, que vai atrair. De onde vem? Vem dessa ideia que é chamada de confissão positiva, que foi um ensino que surgiu, especialmente nos Estados Unidos, mas que depois da década de 70 explodiu aqui no Brasil, e milhares de pastores e igrejas creem nisso e seguem esse ensino da confissão positiva, que ensina, num sentido equivocado, que as palavras têm poder. Uma coisa que eu declare com fé, e em nome de Jesus, essa declaração tem o poder de criar realidades. O principal pregador deste ensino no mundo, e que também no Brasil influenciou milhares de pessoas, foi um pastor chamado Kenneth Hagin. E o Kenneth Hagin, ele tem muitos textos escritos e livros, mas tem um livro que, olha o título, é muito interessante. O título é Crie o Mundo que Você Quer Ver. Crie o mundo que você quer ver. E como é que... Pastor Kenneth, como é que a gente cria o mundo que a gente quer ver? Olha o que eu vou citar agora, a sinopse do livro dele. Diz assim: como você imagina o seu mundo? Como é que você imagina o seu mundo? Como é que você imagina 2025, irmão? Cuidado, hein? Como é que você imagina o seu mundo? Em que tipo de mundo você deseja viver? Um mundo de saúde? Um mundo de abundância? Ao declarar a palavra de Deus com fé, você poderá criar o mundo que você quer ver. Olha só, ao declarar a palavra de Deus com fé, você poderá criar o mundo que você quer ver. Quando descobrimos como é o mundo que Deus deseja para nós, podemos começar a declarar a sua palavra e a alinhar nosso pensamento com ela, e assim nós podemos criar um mundo que desejamos viver. Então, neste sentido da confissão positiva, e também desse chamado palavra profética, a palavra da fé, as palavras têm poder no sentido de que as coisas que eu declaro em nome de Jesus e com fé, elas criam uma realidade. Pelo poder da palavra, é isso que eles ensinam. E essas ideias desses homens que se instalou nas igrejas e nos cultos da virada, por isso que você vê assim, 2025 vai ser o ano extraordinário. Isso é uma palavra, é uma declaração de uma palavra de poder. E se você tomar posse, você vai viver o ano extraordinário. Esse é o ensino. E muitos crentes praticam. E depois muitos crentes frustrados, desapontados, porque a realidade da vida é outra. E como isso é uma falsificação, isso aí é mero pensamento positivo e uma falsificação dos fatos, muitas e muitas e muitas milhares de crentes decepcionados, porque fizeram tudo isso e o seu mundo, eles continuam com as lutas do dia a dia e decepcionados. Essas ideias vêm de duas distinções que esses pregadores fazem. A primeira distinção, palavra rema e palavra logos. Segunda distinção, palavra de promessa e palavra de declaração. Já adianto já que essas distinções não são bíblicas. É uma hermenêutica que eles inventaram, é uma interpretação que eles inventaram, mas não tem apoio bíblico. Palavra rema e palavra logos. O que é isso, pastor? Como é que isso funciona? Eles dizem que logos é a palavra eterna de Deus e
mais ou menos também assim, logos seria a palavra eterna e a palavra escrita de Deus. Amém, irmãos? Isso eles dizem a palavra logos. E o que é a palavra rema? A palavra rema é uma palavra de Deus especial para você. É uma palavra subjetiva de Deus para você. Então eu vou citar agora um outro grande pregador desse movimento de confissão positiva, que tem milhares de seguidores no Brasil. Olha o que ele disse. O Espírito Santo, ele define o que é a palavra rema. O Espírito Santo me dá um texto bíblico. Esse texto é específico para quem? Para mim. E para aquele assunto específico que eu estou orando. Esse texto bíblico que o Espírito Santo agora dá para mim, esse texto passa a ser um rema, diz esse pregador. Uma palavra rema. E agora eu tenho um rema em relação àquilo que eu estou orando. Palavra rema. É possível fazer essa distinção. Na língua grega tem duas palavras para palavra. Logos significa palavra e rema significa palavra. Mas conforme o Novo Testamento é possível fazer essa distinção, um estudo sério da Bíblia mostra que não. Os apóstolos tratam isso como sinônimo. Então não tem essa distinção, mas eles criaram essa distinção. Exemplificando, pega por exemplo assim um casal, uma mulher, seu marido, ela não consegue engravidar. É um sofrimento? Muitas vezes é. Um casal quer ter um filho, ela quer ficar grávida, quer ser mãe, quer ter essa experiência. Eles oram a Deus pedindo um filho, mas ela não engravida, tem dificuldades. Aí esse casal vai para uma igreja, chega na igreja, compartilham o seu desejo, a sua necessidade de oração. Ela pede a oração. E aí o pastor... De repente o Espírito Santo traz na mente dele agora uma palavra que está na Escritura. Alegre-se, ó estéril. Gálatas, capítulo 4. Alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz. Exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Então esta palavra da Bíblia, agora aplicada àquela oração e necessidade especial da pessoa, virou uma palavra rema. É isso que eles ensinam. Virou uma palavra rema. Não importa o contexto que o texto foi escrito, não importa o que o Espírito Santo tinha a intenção de comunicar quando foi escrito. O que importa é que uma palavra da Bíblia foi tirada do seu contexto completamente e aplicada a uma situação específica, e esta palavra então é uma palavra poderosa, esta palavra tem poder. Se você se apropriar dessa palavra, você tomar posse dela, crer, então esta palavra tem o poder de criar uma realidade e você vai ficar grávida. Você vai engravidar. Você vai ser curado de uma enfermidade. Você vai conseguir aquela porta de emprego. Você vai passar naquele concurso. Essa palavra rema, você entende quando o movimento da confissão positiva diz as palavras têm poder? Você entende o que é que eles estão dizendo? Eles estão dizendo neste sentido. As palavras têm poder, e por isso que tem essa confissão positiva nos cultos, confissão positiva. E você tem que tomar posse e declarar essa palavra rema, porque dela vai criar realidades. Algumas coisas. Se pega, por exemplo, Sara, quando o anjo falou para Sara que ela ia ter um filho, ela tomou posse ou não? Sara, esposa de Abraão. A Bíblia fala que ela fez o quê? Ela duvidou e ela riu. A palavra de Deus se cumpriu ou não?
Se cumpriu. Você já vê um furo de reportagem aí, né? Nessa teologia. Porque a Sara não tomou posse. Ela duvidou. Ela riu. Mas a palavra se cumpriu? Se cumpriu. Porque não é o poder da minha palavra rema que realiza nada. Quem realiza, meus irmãos, e é soberano é quem? É o Senhor. Quando Zacarias, pai de João Batista, recebeu a palavra do anjo que a sua esposa ficaria grávida, ele tomou posse? O que aconteceu? Duvidou. A palavra se cumpriu? Se cumpriu. Então, essa distinção bíblica entre palavra rema e palavra logos, ela não existe no Novo Testamento. Teologicamente não pode ser feita, e por isso a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com o que se anda praticando dentro das igrejas. Uma segunda distinção é a palavra de promessa e a palavra de declaração de um fato. Eles fazem isso, palavra rema, palavra logos, palavra de promessa e palavra de declaração de um fato. Por exemplo, palavra de promessa. O milênio é uma promessa. A volta de Jesus é uma promessa. Agora, cura divina. Cura divina não é uma promessa. Cura divina é uma palavra de declaração de um fato. Eles usam muito Isaías, o profeta Isaías, capítulo 53, que diz assim, que Jesus, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Isto é uma palavra de declaração de um fato. Então, um outro pregador da confissão positiva, vou citar ele, que ele diz assim: portanto, desfrutar saúde é um direito que a palavra de Deus garante ser seu. Então, sem vacilar e sem adiar a decisão, você deve exigir o cumprimento do seu direito. Você deve exigir o cumprimento do seu direito. Imediatamente, você tem o direito de exigir a sua cura. Palavra rema, palavra logos, palavra de promessa e palavra de declaração. A palavra de Deus declara. Tem palavras de declaração, então você tem o direito de chegar diante de Deus e exigir que Deus lhe dê. Você tem o direito de colocar Deus contra a parede e dizer: eu exijo que o Senhor me dê. Isso são o poder das palavras que é ensinado e muitos crentes estão seguindo isso. Uma vez eu ouvi o seguinte, sobre essa coisa de palavra rema e palavra de declaração. Eu achei fantástico, errado, tá? Mas eu achei fantástico. Um sujeito na parábola do filho pródigo. Quem lembra da parábola do filho pródigo, levanta a mão aí. O filho pródigo, diz o texto, que ele chegou para o pai e disse assim: pai, quero que o Senhor me dê, estou citando o texto bíblico, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Essa é a palavra escrita. O sujeito viu ali uma palavra rema para ele. E aí o que ele começou a fazer diante de Deus? Pai, eu exijo que o Senhor me dê os bens que me cabem. Porque palavra rema é assim. Não importa o contexto, não importa a intenção da Bíblia, não importa o que a Bíblia quis dizer. Ali na parábola é um filho rebelde. Mas a palavra rema não se importa com nada disso. Eu pego o texto fora do contexto e aplico para mim. E aí, agora eu tenho o direito de chegar diante de Deus e falar: pai, eu exijo que o Senhor me dê os bens que me cabem. Estou andando de Fusca, Senhor, isso não é possível. Eu, no caso, um Ford K. Não, Senhor, eu quero a minha BMW. Porque virou palavra rema. Você percebe o perigo, irmão? Você percebe a confusão? Você percebe o que esse tipo de convicção começou a gerar na cabeça dos crentes?
E que daí, se o Espírito, supostamente, né, o Espírito Santo me dá alguma palavra, alguma coisa, e eu tomo posse disso, isso vira agora um direito, e vira uma palavra de poder, que eu começo a declarar, porque o Espírito revelou, e isso vai criar realidades. E o perigo que isso gera. Sabe por que é perigoso, irmão? Porque não existem duas palavras. Existe só uma palavra de Deus. E esta palavra está aqui, revelada para nós. E eu tenho que saber ler essa palavra, eu tenho que me submeter a ela. Irmão, Deus não tem compromisso com supostas palavras que eu acho que foi Ele que deu. E aí eu vou começar a exigir. Deus não tem compromisso com isso. E isso pode destruir a vida de pessoas, como tem acontecido. E as pessoas acreditam que as suas palavras têm poder neste sentido. E aí eu declaro em nome de Jesus, eu exijo em nome de Jesus, porque eu recebi uma palavra, porque a palavra veio e agora Pai, eu quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E é por isso que eu digo, e pergunto nesse início de ano, irmãos, as palavras têm poder? Em certo sentido, sim. Em certo sentido, não. No sentido que esse movimento de confissão positiva dá, não tem. Porque distorce conceitos da própria palavra e do Novo Testamento. E, irmão, eu não vou pedir para você olhar para a pessoa do lado e falar assim, irmão, baixa a bola. Não devia fazer, né? Irmão, nós não estamos com essa bola toda, irmão. Eu declaro coisas e as coisas acontecem. Porque se isso fosse verdade, todos os crentes tinham ganhado na Mega Sena da virada. É ou não é? Ah, vai dizer que não. Estavam tudo já com tinham Mega Sena da virada. Eu declaro que é minha, os bens aqui, palavra. Que é isso? Mas se criou esse conceito, e esse conceito é perigoso, porque tem causado falsas expectativas no coração de muita gente, não está preparando os filhos de Deus para lidarem com a realidade, com as crises da realidade, com os desafios da realidade. Está criando essas coisas de fuga, onde a gente se reúne e a gente vai tomar posse de palavras proféticas, onde se diz assim, que vai ser extraordinário. Irmão, em nome de Jesus, eu espero que o nosso ano seja um ano muito abençoado, amém? E nós oramos pedindo a bênção de Deus sobre o nosso ano, amém? Mas eu não tenho poder para declarar coisa alguma. Esse ensino, nós não cremos nele. E aí eu vou encerrar e nós vamos para a ceia do Senhor. Eu não creio, tá? Eu não creio nesse ensino da confissão positiva por 3 razões. A primeira razão é porque essas distinções entre rema e logos e palavra de promessa e palavra de declaração não são bíblicas. É invenção desses pregadores. Essas distinções não são bíblicas. A segunda razão é porque Jesus, que é o Logos encarnado, a palavra de Deus encarnada, ela me ensina a eu me submeter a Deus. Jesus não me ensina a chegar diante de Deus e declarar, pôr Deus contra a parede e exigir de Deus os meus direitos que Ele pôs na palavra dele. Jesus me ensina a orar, não ensinou a gente a orar? E quando Jesus nos ensina a orar, o que Ele ensina a gente a fazer? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que vê em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Essa é uma promessa de Jesus, eu creio. Você toma posse ou não? Eu tomo, a minha. Eu creio que essa palavra é real, porque é de Jesus. Aí Jesus fala assim, me ensina a orar, e Ele me ensina a orar assim, Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A palavra de Deus me ensina a eu me submeter a Deus e a não exigir os meus direitos, usar a própria Escritura para encurralar Deus. Não. Jesus me ensina a dizer: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, que em 2025 a vontade do Senhor se realize nas nossas vidas, porque eu creio que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem planos de vida para nós, e eu me submeto à tua vontade. Eu tenho aqui, Senhor, a minha lista de desejos que eu rendo a ti, e se aprouver ao Senhor que esses meus desejos se realizem e se cumpram. Se isso te alegra, que assim seja. Mas, Senhor, se o Senhor tem outros planos, que os planos do Senhor prevaleçam sobre os meus. É assim que Jesus nos ensina a orar. E, finalmente, eu não creio nessa confissão positiva. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus me ama. Deus te ama, irmão. Confia no Senhor. Confia no Senhor, Deus te ama. Confia no Senhor, confia no modo como o Senhor vai te dirigir, confia no modo como o Senhor vai responder as tuas orações e teus clamores. Irmãos, eu creio que Deus faz milagres. Eu já vi Deus fazer muitos milagres, e teve momentos em que Deus decidiu não fazer o milagre. Ele decidiu conduzir a coisa de uma outra maneira. Mas a maneira de Deus é sempre a melhor. Eu creio que Deus é poderoso, a gente ora por intervenção, a gente ora por milagres, a gente ora por tudo isso, mas eu confio no amor de Deus e na fidelidade de Deus. Confia, irmão. Você não precisa ter palavras rema, palavras de declaração, palavras forçando. Parece que você está forçando Deus a fazer coisas que Ele não quer fazer, e a Deus fazer a tua vontade. Não precisa nada disso, confia. Amém? Diz assim: Senhor, eu confio em Ti. A palavra de Deus diz, o apóstolo João diz, ele diz assim: e nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Amém, irmãos? Nós conhecemos e cremos neste amor que Deus tem por nós. O apóstolo Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome? Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele conclui dizendo: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? As palavras têm poder? Sim. Em que sentido elas têm poder? Se Deus permitir, no culto da noite a gente vai falar o sentido em que elas têm poder. Mas em que sentido elas não têm? Nesse sentido de declarações proféticas que criam realidades. Isso não é bíblico. O que a palavra de Deus me diz para eu fazer é eu confiar no amor de Deus, confiar na fidelidade dEle, confiar que Ele está cuidando de você agora. Você confia, irmão? Da tua família agora. Me render, me entregar, me consagrar a Deus e pedir: Senhor, que neste ano que começa, faz a tua vontade na minha vida. Faz a tua vontade. Que em 2025 a vontade do Senhor prevaleça na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus filhos. Faz a tua vontade, Pai. Eu me rendo a Ti. Amém? Que essa seja a nossa oração. Nós vamos para a ceia do Senhor.